Cataguases, com a permissão de Deus, pela segunda vez hoje, estivemos na quinta-feira, e eu vou dividir com o público uma história muito interessante. Por que eu estou aqui? Acabei de conversar com a Luzia. Alguns anos atrás, assisti pelo YouTube o Namastê com a peça teatral Nina. Fiquei encantado. Lá de Volta Redonda, vendo o público de Cataguases, imaginava que coisa bonita, que coisa bem feita, que teatro bem organizado, o público estava em peso assistindo a peça Nina. E era o público de Cataguases. E, logicamente, a minha mente deve ter plasmado um pedido à espiritualidade. Quem sabe um dia eu poderia estar em Cataguases. E o destino favoreceu. Por quê? Eu soube que eles iriam a Valença, muito próximo da minha cidade, que eu moro em Volta Redonda, apresentar Leila, a filha de Charles, que eu tive a permissão do alto também para fazer a apresentação do livro, junto à escritora, que é a Denise Correia de Macedo. E a Denise me avisou, o Namastê o grupo teatral irá apresentar em Valença. Não perdi tempo, lá fui eu, em janeiro, assisti-los. E o acaso não existe. Passei o dia inteiro com o grupo de teatro, praticamente o sábado, uma parte do domingo, a amizade se firmou e o neto trouxe o livro Vida Futura para Cataguases. Luzia conhece Santana, meu prezadíssimo amigo de Volta Redonda. Santana, meu fiador, ele que apresenta as obras quando são lançados os livros. E Luzia me convida. Mas não bastou só isso, eu viria apenas no dia 26 e regressaria à Volta Redonda. Meados de junho, Luzia me telefona. Rony, você poderia ficar mais um dia? A psicóloga que apresentaria no sábado não poderá mais. Eu falei, claro, eu sou um aposentado, eu fico por conta disso. Eu quero ficar para assistir o Namastê no domingo com Ave Cristo. Não posso perder. E ela me diz assim, vou contar para o público presente o que é o destino. Rony, a psicóloga não poderá estar e o tema dela seria, depressão. Eu falei, o quê? Depressão? Tá pronto, Luzia. Eu estou indo ao Rio de Janeiro, dia 2 de julho, falar deste tema. E falarei também na casa onde eu sou filiado em Volta Redonda. Está tudo pronto. Quis a espiritualidade, acima de tudo com a permissão de Deus que estivéssemos aqui hoje para fazer o tema que já estava pronto. Não poderíamos dizer jamais não. Serviço pronto, trabalhador pronto, o serviço aparece. Melancolia, assisti agora, ainda há pouco, todos assistiram, as definições. Vem do grego melancolia, bilis negra, humor negro. Os antigos gregos situavam o nosso humor no nosso fígado, nessa região. Então, se a pessoa estivesse mal-humorada, era um mau funcionamento do grego, há muitos e muitos séculos, vamos colocar 15 séculos atrás, lá quando começaram a diagnosticar e prescrever as doenças. E o que é muito interessante? Esse assunto não ficou só lá, ele começou então a arrumar o que vem a ser um desencanto, uma desesperança, uma baixa autoestima, que vem a ser depressão. É uma tristeza muito profunda. Esse assunto vem mais ou menos, vamos colocar assim, 15 séculos. Então vamos apresentar aqui uma tela chamada, uma gravura, Melancolia 1. E o pintor é renascentista alemão, o nome dele é um pouco complicado, mas nós vamos falar. Albrecht Dürer. O que tem ele? Ele era um dos primeiros que descreveu a melancolia, ou seja, retratou como pintor renomado alemão essa imagem. Um ser alado, pensativo, acabrunhado, sentado, e aquela velha imagem de todos nós pensativos, chorosos, tristonhos, com a mão no queixo. E essa imagem prevaleceu durante tantos séculos como a imagem que representava tão bem a melancolia. Então, por isso nós trouxemos essa imagem, que, pesquisando, encontramos aquela que representou a melancolia que nós estamos apresentando como a primeira parte do nosso tema. E ainda há pouco aqui o texto, muito bem, o personagem Daniel falava então a receita dessa melancolia, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 25, melancolia, instruções dos espíritos. A entidade espiritual chama-se François de Geneve.
E pesquisamos, gostamos muito de descobrir quem foram esses personagens. Muitos têm os seus próprios nomes, por exemplo, Cardeal Morlot, é ele mesmo. Bispo de Fetre, é ele mesmo. Lacordaire, o próprio. Fenelon, o próprio. E esse aqui não. Ele se esquivou de se apresentar devido ao peso que ele tinha perante a Igreja Católica, um santo reconhecido, canonizado pela Igreja Católica. Não sei se os presentes o conhecem, ouviram falar. Francisco de Sales, que viveu lá no século XVI e XVII, a fonte é o Elias Barbosa, no Jornal da Manhã, Uberaba, 2009. Francisco de Sales é o François de Geneve. Por quê? Um homem caridoso, que começou exatamente a desenvolver a caridade quando ingressou na vida religiosa. Ele morava no Castelo de Sales, em Saboia, na região entre o Alpes e o Rio da França, que é o Ródano, e ele era dessa família muito nobre, família de Sales, da região desse castelo, ou seja, nobreza. Os pais o encaminharam para a vida monástica e ele se tornou um religioso e depois, devido à sua caridade, às ajudas que ele prestou, ele se tornou um santo canonizado pela Igreja Católica, São Francisco de Sales. Então, apenas a opinião geral sobre o que vem a ser, só para destacar. É uma das instruções dos Espíritos, talvez a única, não posso afirmar que não tenho tanta certeza, mas acredito que é a única que não tem ano. Só tem na cidade, Bordeaux, onde o médium recebeu da equipe de Kardec a mensagem melancolia. E nós vamos observar no Evangelho segundo o Espiritismo, quase todas têm entidade espiritual, a cidade pode ser Havre, Paris, Bordeaux, outras cidades, onde, porque era diversidade de médiuns que ajudavam lá Kardec. E sempre vem um ano, mas nós vamos considerar realmente meados do século XIX, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. Então nós vamos colocar apenas alguns tópicos e desenvolver o que François de Geneve nos esclarece, como já foi apresentado no texto pelo personagem ainda há pouco. Vamos ver. Vaga tristeza às vezes se apodera de nossos pensamentos. Por quê? Todos nós encarnados sentimos uma saudade imensa da nossa liberdade como espíritos. Muitas das vezes essa saudade, essa tristeza profunda, essa melancolia é da liberdade, porque espíritos são libertos da matéria. Nós navegamos, viajamos com a autoridade que cada um tem para tal, para qualquer ambiente. Então, presos ao corpo, estamos limitados. Por isso que muitas das vezes, segundo a entidade espiritual, há uma tristeza inexplicável. Como entender se aparentemente ao nosso derredor não há nada que vai nos deixar acabrunhados? Então nós, com saudade da liberdade espiritual, vamos então deixar apossar dos nossos pensamentos uma tristeza. E para muitos nós não entendemos. Em alto grau, sim, vai virar um problema, nós vamos ver em seguida. Mas diversas vezes há uma saudade dessa liberdade. Todos nós experimentamos quando dormimos, ou os médios mais ostensivos que desprendem e vão ao plano espiritual em trabalhos, em ações, em tratamentos, mas presos ao momento agora, a uma estrutura corpórea, aqui nós temos que ficar e cumprir. Vamos seguindo. Vosso espírito cai em desânimo. Por que desanimar? Por que essa intenção de não ver a vida de uma outra maneira? Imperfeição nossa. Somos inferiores ainda na escala espírita, na escala evolutiva. Então, desanimar é normal a todos nós. Até os mais desenvolvidos. Muitas das vezes, como Chico Xavier, parava e ficava triste. Vinha Emmanuel e o consolava. Nós temos outros da seara espírita com as nossas referências. Claro que eles têm os seus momentos íntimos de pesar. Estamos no momento de categoria de provas e expiações. É natural desanimar, mas nunca se deixar abater. Isso não. Coragem, força é o que essa entidade vai nos animar daqui a pouco. O langor, quer dizer, a prostração, a entrega, não quer fazer, o abatimento, uma espécie de apatia, se afasta. Em alto grau é o que foi apresentado ainda há pouco pelo
a dupla, 2 atores aqui para todos nós. E aí abrimos portas, brechas, facilidades às influências, de tais quais como nós, só que do plano invisível, que também estão chorosos, com langor, apáticos, que não querem se animar e se aprumar para estudar, se deixar doutrinar. Se para cada reencarnado há, segundo Emmanuel, 7 desencarnados, nós podemos abrir portas e termos uma turba ao nosso lado. Por causa dessas condições, nessa hora, página, ainda há pouco foi mostrado, tão bonito, nós estamos fazendo um link muito interessante, porque nós assistimos e vibramos de onde estávamos assistindo a peça, que interessante, a conexão com o que vai ser apresentado. É uma página, é o Evangelho segundo o Espiritismo, pronto com suas orientações, Bíblia, minutos de sabedoria de Torres Pastorino. Muitas pessoas carregam em pasta, em bolsa e abrem, leia na hora. A mente vai trabalhar outras ideias, vai com certeza desanuviar a psicosfera que está se formando em nossa volta. Façamos a partir de hoje esse pacto com todos nós em pensamento. Começou a vir tristeza, começou a vir um abatimento, abra uma página, busque uma mensagem, busque a prece, busque seu anjo guardião imediatamente. Vai melhorar. Vamos firmar esse compromisso. Não duvidemos, apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa inferioridade ao Pai de amor e bondade, com olhar a todos, aos mais sofridos e a um pouco mais venturosos, mas o olhar é o mesmo. Se estamos intencionados em melhorar, em pedir ajuda, aqueles voltados para o bem, o anjo protetor, o anjo da guarda, o Espírito que tem para conosco um compromisso perante Deus, nesse instante, inspirará, auxiliará e trará a nós pensamentos melhores. Então, coragem é o que nós vamos ver na sequência dessa mensagem. Crede-me, resisti com energia a essas impressões. Pensai que durante vossa prova na terra tendes uma missão. Quantos pais, quantas mães, quantos líderes de família, ou irmão mais velhos, tenho de família? Quantas pessoas comprometidas com algum compromisso, ela não pode se abater, dependem dela. Não há necessidade, força. Pense nos pequeninos, pense nos outros dependentes de você. Tristonho, choroso, ou nessa condição, passando por um momento expiatório. Falamos tanto na quinta-feira sobre esse processo triste, ontem Renata apresentou tão bem o problema sério do autocídio ou do suicídio. Quantas histórias ouvimos esses anos todos, de pais de famílias, de mães, a maioria mulheres, com seus problemas e seus percursos dolorosos. Ninguém está à parte. Mas este é o trabalho do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Nos consolar, nos dar ânimo, nos impulsionar com textos, com leituras e leitura. É o que fica em nossa mente como espíritos, nós absorvemos. Se desencarnarmos agora, entraremos, regressaremos à pátria espiritual tal qual estamos pensando, com essas impressões, com essas palavras, com essas reflexões. Nós já adquirimos, é nosso. Vamos buscar ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade, ditada pelo Espírito Pascal. Inteligência, qualidades morais e conhecimento. O que absorvemos até então, o que nós já assimilamos, está em nossas mentes. Por isso que muitos espíritos conseguem se desembaraçar facilmente quando desencarnam. Já adquiriram, têm essa força, essa vitalidade e esse conhecimento a lhes sustentar. Não ficam realmente presos ou ligados tão fortemente à terra. Desembaraçam, porque enfrentaram as provas. São missões e reticências ali no caso, essas missões muitas das vezes dos nossos lares, pais e mães de famílias, ou empresários, ou empresárias, ou donas de casa, ou aqueles que trabalham de uma maneira voluntária, todos nós ocupados. São missões.
Todos podem desempenhar uma missão nessa vida. Livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. E mais ainda, qualquer um de nós somos importantes nessa grande edificação. E aí vem uma resposta muito interessante, na 599 do Livro dos Espíritos, a questão. Exatamente quando muitos pensam que não tem ocupação, não tem missão. E o servente que ajuda o arquiteto? E o pedreiro que precisa daquele para virar a massa com a enxada e levar a dele para embolsar ou fazer erguer uma edificação? Todos têm uma ocupação, todos têm uma missão. Só que ela vai ser coerente com o que nós estamos fazendo, com o grau de adiantamento de cada um. Pensemos nisso. Temos capacidades diversas. São as nossas missões. Sede fortes e corajosos. Aonde está essa coragem? Nós vamos deixar um suspense e vamos estar quase no final. Aonde está essa coragem de um espírito chamado Emmanuel, através de Chico Xavier, para todos nós? Então, agora, à luz da ciência, trouxemos aquele que revelou que vinha a ser o estudo deste assunto, melancolia, e o outro que buscou séculos depois. Então, vamos com Hipócrates, na Grécia, século XV. O pai da medicina, um estudioso, médico perante os gregos, diagnosticou a melancolia como realmente um problema que não era tão assim destacado. Não era uma doença, mas já era algo que precisava ser acompanhado. E lá naquela época longínqua, muitos e muitos séculos atrás, tratavam com terapias básicas, chás, ou buscavam alguma coisa ligada às ervas para acalmar ou descansar um pouco essa pessoa ou reanimá-la. Passa os século XIX, no caso de século XX, já a psiquiatria então encampa a melancolia. E vem através dos psiquiatras Sigmund Freud e o outro chamado Philippe Pinel. Começaram a estudar e Freud foi o grande divulgador desse assunto, já entrando no assunto de depressão. Mas até então ele estudava a melancolia. Como ele ligava tudo ao ego, ele colocou na sua obra Luto e Melancolia, de 1917, esse texto. Quando o trabalho do luto se conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido. Ele trabalhou muito a libido, ligado muito à parte sexual, mas mostrando que essa desinibição acontecia quando a pessoa começava a se livrar de um pesar, que é o luto. Houve no passado até mesmo uma característica das pessoas, tanto homens e mulheres, vestir-se de preto quando alguém da família partia ou desencarnava. Se fechava em resguardo, em respeito, durante vários meses. Conheci pessoas que ficavam muitos viúvas, anos, de preto, fechado. E isso acarretaria com certeza um pesar, uma tristeza, por isso que ele estudou tão bem na psiquiatria esse assunto ligado à melancolia. E aí vamos ver que as mulheres realmente são as que mais são acometidas. Nas nossas pesquisas, vimos e entendemos que este quadro, melancolia, e já vamos entrar em depressão, é mais comum no sexo feminino. Claro que o masculino vai aparecer, mas as mulheres serão mais suscetíveis, mais sensibilizadas a esse pesar. Vamos ver mais. Homens, 1 para 2 mulheres. Então, nas estatísticas, as mulheres tendem a ser mais melancólicas, mais depressivas. Ainda há pouco, na apresentação, foi o jovem, o rapaz, o personagem, e a melancolia como entidade que o perturbava. Porém, na sociedade, nós vamos ver as mulheres mais dadas a este problema, a esse desgosto, a esse abatimento. E entramos então na depressão. Antes de lermos o texto, que é apenas esse detalhe aqui, depressão vem do latim depressio, apertar para dentro, fechar, deprimir. E o que vem a ser todo este processo? Aí já começou a ser catalogada como uma doença crônica. Então os estudiosos já começaram a ver esse processo de apatia, desgosto,
fraqueza moral, mental, num processo maior e diagnosticaram como a depressão, buscando o termo lá do latim e começaram a desenvolver estudos para isso, já catalogada como uma doença recorrente, quer dizer, pode voltar, trata, mas poderá reincidir. Então, cuidado. Vamos ver o texto. Estima-se que 4,4% da população mundial tem a depressão. A depressão é mais com muitas mulheres, acabamos de mostrar na imagem, 5,1% do que entre os homens, 6,6%. O pico de prevalência ocorre nas idades adultas, mais faixa de 14 em diante, da juventude em diante, 7,1% da população entre 55 e 74 anos. Nós vamos soltar daqui a pouco a estatística do Hospital Israelita de São Paulo. Isso aqui é a tela que nós buscamos justamente nesse site que nós vamos apresentar onde pesquisamos. 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. Então é um problema mundial, não é só por aqui. É geral, geral. E o número estimado de pessoas vivendo com depressão aumentou 18,4%. Essa é a estatística do Hospital Israelita de São Paulo. Vejamos a nossa população mundial e vamos aplicar o percentual para vermos. Olhem só, percebam. Se a nossa população hoje é de 7,6 bilhões de pessoas, e a tendência para 2030 é alcançar mais 1 bilhão e ficar em 8,6 bilhões, vamos ver aplicando aquele percentual. 7 bilhões e 600 bilhões equivalerá a 374 bilhões e 400 mil pessoas depressivas. Agora, no futuro, na estatística e na nossa projeção, 8,6 bilhões, 600 bilhões de pessoas, a estatística 4,4, percentual aplicado, 378 bilhões, 400 mil pessoas depressivas, projeção para 2030. Então é um problema do mal do século. É uma tendência futura. Temos que cuidar. Isso é uma projeção. É uma possibilidade, mas nós estamos vendo que é uma tendência. E mais preocupante, vejamos nas imagens. Um senhor, um jovem casal e uma jovem sentada numa escada, para demonstrar todas as faixas etárias e mais crianças são envolvidas neste processo de dor oculta, de tristeza profunda, de abatimento se deixando, de tristeza que não se entende, não sabe, se torna-se arredia, não participa mais da sociedade, está fechada, enclausurada e ela se entrega. Então temos que cuidar. Então aqui o Hospital Israelita nos apresenta a projeção. Vamos ver que de 0 a 2 anos, nada. De 3 a 5 anos, pequena faixa. 6 a 13 anos, começa a aumentar. Faixas completas, de 14 anos a 18, 19 a 40, 41 a 60, mais de 60 anos. Vejamos que as faixas se completam. É preocupante? Muito. Por isso a estatística. Por isso estamos numa casa espírita com oportunidade melhor para todos nós. Estudar, ouvir e compreender. Solução de cada um. Decisão, foro íntimo, é da pessoa. Apresentamos à luz do Espiritismo que o Espiritismo vem cumprir o seu papel de consolador. Consola e esclarece. Cabe à pessoa, eu sigo essa ideia, eu me reformo, eu me enfrento ou eu me entrego. Se eu me entrego, eu vou ter processos a ressarcir. Há chances, não duvidemos. Há meios, sem pensar duas vezes. É agora, neste momento que estamos assimilando. Se eu estou me deixando com o problema, ele está me invadindo, ele está me dominando, eu tenho como ser socorrido a tempo. Repetindo, estamos em um momento que uma casa espírita oferece o estudo, a divulgação, a informação. Estou ouvindo, eu posso, eu tenho condições, eu vou fazer. Assimilemos dessa forma que começaremos a nos melhorar. Mal do século, daqui a pouco o teatro apresentou, encenação. Por que mal do século? O mal que vinha lá do passado. Mostramos lá com Hipócrates. Século V a.C., 15 séculos, catalogado como depressão.
como melancolia. Século XIX para cá assume então o alto grau, que é a depressão. Se é um problema crônico, que pode ser herdado com genes, 50% e 50% ambiental, há meios de se resolver. E digo aos presentes, os depressivos começaram há pouquíssimo tempo. Como que era então no passado? O eletrochoque. Eram maneiras de injetar na pessoa alguma forma de ela se reanimar, que ela estava prostrada, entregue. Então, na década de 50 para cá, na França, começaram a fazer estudos para desenvolver pílulas, cápsulas diversas em experiências para combater tuberculose devido à Segunda Guerra Mundial. Nessas experiências, ao ingerir estes comprimidos, ou essas cápsulas, aos doentes tuberculosos, percebia-se que eles estavam se animando e com muito bom humor. Então foi um passo da década de 50 para cá, do século XX, a criação dos antidepressivos. Aí vieram os laboratórios, não vamos fazer propaganda de laboratório, são esses remédios que ainda há pouco estavam aqui, as caixas de laboratórios, e começaram então a produzir os antidepressivos. Então está aqui, ó. É hoje um problema psiquiátrico mais frequente, se tornará até 2030 a doença mais comum em todo o planeta, segundo a OMS, o órgão da ONU que trata da saúde, Organização Mundial da Saúde. E trouxemos essa imagem para explicar aos presentes as alterações na atividade do circuito neural pode ser uma causa. Então, neste caso, nós vemos uma parcela do cérebro. Quando essa pessoa, ao reencarnar, já receberá genes apropriados para este problema. Então já vem com o Espírito, vamos esclarecer. Joana de Ângeles nos esclarece também em Lampada Espírita, a nossa psicóloga Joana de Ângeles. O que vem a ser isso? Não vamos nos afligir, vamos ouvir com maturidade o que nós vamos colocar. Muitos de nós, em vidas passadas, abusamos do nosso livre arbítrio. Desesperamos, fomentamos discórdia, povoamos mentes com outras ideias nocivas. Então o Espírito pede o resgate na formação orgânica e aqui, no cérebro, ela traz a condição apropriada para ser acometida de um problema que irá regrá-la. Ela precisará de tratamento. Ela ficará de uma outra forma e ela não incorrerá no mesmo erro. Dificilmente um depressivo sairia para a rua para fomentar multidões, estimular discórdia e ficará em casa, porque exatamente se estamos num estágio de provas e expiações, virá nesse cérebro a condição para um processo provacional ou expiatório. Porém, um Pai de amor e misericórdia não desampara ninguém. Graças a Deus, que evolução! E os antidepressivos? E a área da Renata, psicologia, Renata? Desculpa, Renata, você do canal, de coral. Psicologia, clínica. Olhem só, uma profissional que esteve aqui ontem nos apresentou de uma forma muito bonita o trabalho dela. Psicologia clínica, psiquiatria aumentou no mundo, os consultórios, a rede pública, ou a parte pública, o atendimento público. Os antidepressivos, que não fiquemos dependentes, mas há meios de resolver, e no passado que não tinha. Então vai a nossa população mundial, nós encarnados nesse planeta, enfrentando o problema e as soluções ao nosso lado. Além disso, com a misericórdia maior, uma doutrina libertadora de almas, nos mostrando como solucionar. Melhor ainda, porque nós não ficaremos dependentes. Claro que não estamos desprezando o lado clínico, mas o lado espiritual sendo tratado, melhor ainda, porque aí entra um quesito primordial. O ser que quer melhorar. O espírito, a inteligência, nós neste momento na matéria, temos condições sim e vamos conseguir, porque diz a questão de O Livro dos Espíritos sobre livre-arbítrio, querer é poder, ninguém muda, é nosso. Então não duvidemos que isso vai acontecer,
Serão quadros, estágios de encarnados nessa terra, companheiros nossos, nós que vamos vivenciar. Mas com um detalhe: graças a Deus nós temos uma luz projetada em nossa vida no século XXI, solidificada no século XIX, que passou todo o século XX sem se abalar. Uma doutrina progressiva, acompanhando o tempo. E como diz Kardec, ciência, filosofia e religião. Ou seja, um tríplice aspecto a encorajar nós, do plano físico, ou os desencarnados presentes a ouvir esse texto, a ouvir essas verdades incontestáveis. Não duvidemos. É o Espiritismo a auxiliar, a socorrer, a justamente reendireitar vidas. Vidas daqui e do outro lado, que eles estão presentes em caravanas, ouvindo a semana toda a Semana Espírita de Cataguases. Com a nossa mediunidade, em volta redonda, em prece, vislumbramos a ambiência e o mentor querido nos disse: para cada dia, uma caravana específica. Para cada dia, para cada assunto, e víamos a programação rica, muito bem feita. Parabéns à Aliança, que tratou esse assunto com tanto esmero, com tanta verdade e tanta necessidade para o nosso momento. Não podemos deixar de agradecer e reconhecer esse trabalho de vocês, muito bonito, em colocar itens, temas, para encarnados e desencarnados relacionados a estes assuntos. E não duvidemos, neste salão não está só o credo espírita, é aberto ao público. O Espiritismo tem as portas abertas como qualquer outro templo religioso, para entrar, ouvir, saciar as dúvidas, esclarecer os pensamentos, mas acima de tudo, confortar nossos pesares. Não há quem não saia reconfortado. Não há quem tenha um problema crônico. Até mesmo as cirurgias, que perante a medicina, muitas das vezes o quadro é realmente fatal, e a pessoa procura a doutrina espírita e se cura. Qual a resposta? Uma palavra só: merecimento. Se acabou a pena, a sanção ou o resgate, não duvidemos, foi o momento propício. E que ainda dure ou perdure, não há necessidade de se lastimar. É o que precisamos, é a nossa necessidade, mas sempre com pensamento altaneiro, com vontade de se melhorar, compreender. E o melhor laudo clínico que vamos receber é este: quando nós aceitarmos. A aceitação é a melhor terapia que se possa projetar a uma mente. Aceitando, fica tudo mais fácil, fica tudo mais direto às nossas soluções. Não duvidemos. Vejamos aqui a estatística. Pacientes com ansiedade. Vejamos que grau que está. 65% das pessoas depressivas são ansiosas com isso tudo. Acabamos de explicar. Genético, a disfunção bioquímica do próprio cérebro, acabamos de explicar. A parte biológica formada, a matéria, e a química são as nossas células em ação. As doenças sistêmicas, por exemplo, o hipotiroidismo, a tireoide, responsável por toda a função orgânica, o órgão que regula toda a nossa parte orgânica, toda a estrutura, que injeta energia para todo o corpo. Se ela tem o hipotiroidismo, acarretará alguma coisa, emagrecimento, ou a pessoa vai engordar, ou ela vai mudar a sua fisiologia, porque a tireoide não está funcionando bem. Muitas das vezes causa de ansiedades ou já aspecto de depressão. E mais, as drogas ilícitas, cocaína, drogas lícitas, álcool e fumas permitidas, em alto grau, levará a pessoa a uma dependência. Levando a uma dependência, ela fica à parte da sociedade. Não sai mais, ela muda, ela tem comportamentos estranhos, ela se fecha, ou ela se vicia e não consegue mais viver sem a sua dependência viciosa. Para isso, tratamento, internações, recursos, a nossa sociedade apresenta. E as anfetaminas, vamos só voltar. Elas acontecem, são os chamados rebites ou as bolinhas. Muitas pessoas recorrem, principalmente jovens universitários, em época de vestibular,
Pessoas que fazem viagens noturnas, motoristas, recorrem muitas anfetaminas para se animar. Em outras palavras, o olho não fechar, ficar aceso. É um problema que se torna uma dependência. Tornando uma dependência, ela não consegue mais se livrar desses comprimidos. São comprimidos que tem na indústria, porém, farmacêutica, tem que saber quanto come e quanto vai tomar. Não temos como aliados diariamente. Esse é o problema. A causa. Sintomas. Trouxemos um jovem agora. Tiramos as mulheres para colocar aqui outro sexo também. Alteração de peso. Ou vai emagrecer ou engordar. Depende da constituição da pessoa que está se deixando dominar e ser uma pessoa depressiva. Distúrbio do sono. Ou dorme demais ou dorme de menos. Aí também vai ser regulado conforme a pessoa. De uma maneira geral, é insônia. Não dorme bem. Acorda, fica vagando, pouco sono, poucas horas, e começarão a vir os problemas. Psicomotores, aí é o andar, é a locomoção, ela não tem o equilíbrio, ela pode desequilibrar, cair por causa dessa tensão que ela está acumulando dentro de si. Fadiga, perda de energia, ela não é mais a mesma. É possível notar naquela pessoa que era tão despachada, tão resoluta, tão ágil, e ela começa a se modificar. Às vezes uma dona de casa não varre mais a rua, não vai molhar as plantas, os afazeres domésticos, depois eu faço, depois ela não faz, depois ela está deitada. O que está acontecendo? Então é hora de ir lá, vamos cá, o que está acontecendo? O que houve? Que mudança é essa? O que está vindo? É a coragem que nós temos que dizer a essa pessoa, ou reanimá-la, como diz a instrução de François de Geneve. Corajar. Culpa, como este jovem com o rosto fechado. Que tristeza. Fomos professor durante tantos anos, onde nós estamos aposentados. Mas é uma tristeza imensa ver um jovem com um comportamento diferente de sala de aula. Anos trabalhando com adolescência. E percebíamos quando ele não estava bem. Então, com as nossas técnicas, a gente não mexia muito, porque o humor naquele dia estava alterado. Por que tudo isso? Alguma coisa está afligindo. A inaceitação numa nova fase, saindo da adolescência e vindo para a fase adulta. A responsabilidade, a cobrança, o respeito que tem que se ter com o que está a sua responsabilidade, que eu estudo, a disciplina, e há um conflito natural, porque todos nós passamos por isso, de uma nova oportunidade, que é a idade adulta. A responsabilidade, o receio de não dar certo. Por isso que universitários que saem das casas de seus pais e vão morar em repúblicas e outras cidades, muitos deles entram em processo depressivo. Por que tudo isso? Por estranhar uma nova responsabilidade, um novo meio, uma nova disputa por local, por estudo, a meta das notas, dos conceitos, da frequência e mais, uma disputa de vaga no mercado de trabalho. Isso, não duvidemos, ocasionará muitas vezes a culpa e é um processo depressivo logo aparecerá. Inutilidade e dificuldade de concentração. Por que falamos ainda há pouco que muitos jovens pressionados por um vestibular, ou escolas, ou Enem, ou qualquer outro processo seletivo, fica muitas vezes dependente de estudar e vira à noite, vira quase que uma neurose, um processo tão tamanho que se não cuidar vai virar um outro problema. Por que os pré-vestibulares fazem um trabalho muito interessante de cantar na véspera do vestibular? Levam violão e os professores fazem aquela animação nas vésperas, para não criar tanta tensão quando eles já estão tendo. Eles já estão super tensos com um grande desafio. Vão conseguir ou não? E aí? Não é um processo complicado? Não duvidemos. E isso tudo, se não tratar, e se não passar, e se perder a vaga, e se alguém apontar o dedo, se estudou tanto e perdeu, aí não duvidemos. Culpa, inutilidade, e vem todo um processo, eu não sou capaz. Então cuidemos disso, pensemos nisso, nós que temos jovens e adolescentes, sob nossa guarda ou nossa responsabilidade. Por isso a faixa a partir dos 14 anos sendo demonstrada naquela imagem anterior. Diagnóstico, novamente, sexo masculino.
Para nós vermos os dois sexos. Clínico é a entrevista com o médico e ele vai descrever os sintomas e o médico vai prescrever exatamente a medicação adequada ao processo. Geralmente um remédio, um ansiolítico, um antidepressivo, vai ouvir como é a vida dessa pessoa, ou seja, uma conversa para encaminhar até para a área da psicologia, da psiquiatria ou acompanhamento mais apropriado. Geralmente, fica no estágio da psicologia, às vezes o terapeuta, ou, em grau maior, passa para o psiquiatra. Vamos colocar todos aqui os relacionados aos tratamentos. O acompanhamento médico, nos quadros leves, apenas os psicoterápicos, também criados lá no século XIX, no século meados do século XIX para cá. Antidepressivos, acabamos de falar, ansiolíticos, para a depressão ou para acalmar a pessoa, e os antipsicóticos, tanto faz, aí é conforme o laudo, o acompanhamento, a descrição do paciente perante o profissional da saúde que irá colocar. Colocamos uma imagem aqui que vai representar exatamente a pessoa se libertando, procurando uma solução, em outras palavras, abrindo a janela e deixando o sol chegar. Uma situação figurada, mas é a pessoa que começou a criar uma luz própria. Eu tenho força, eu tenho capacidade. Acima de tudo, eu me encorajo a sair deste processo e procurar solução. Recomendações. Aí agora vem uma jovem com a imagem que encontramos e a palavra em destaque. Depressão tem cura? Nunca duvidemos. Sim. Não é sinal de loucura, preguiça ou irresponsabilidade. Ocorrerá na infância, adolescência, maturidade ou senilidade. Até então se falava muito aqui, mais experientes da vida, não vamos colocar idosos não, com mais experiência de vida. E a estatística nos mostrou também que crianças e a faixa de adolescentes já com faixas e aumentando as estatísticas, mas de uma forma geral estará em todas as faixas etárias, com cuidado mais rigoroso com os idosos. Porque o idoso, muitas das vezes, saudoso do filho ou da filha, dos netinhos, está lá recolhido no lar e ninguém visita. Ou foi colocado no lar para idosos, não vamos falar asilo, mas o lar para idosos, e não há visitação. Quando visitamos os asilos, esses lugares que recolhem os idosos, vemos lá essas queixas. São os diferentes, ou a população, ou os estranhos que lhes fazem visitas. Raramente ouvimos essa história que vamos comentar agora. Era uma idosa e ela que animava todo mundo na ala dela. Por quê? Ela preferiu, o filho viaja muito, ela sozinha na cidade dela, e ela nos descreveu assim: eu vim para cá para eu ter companhia. E eu estou tão bem que eu fico aqui internado um tempo, quando meu filho volta, eu fico na minha casa. E eu tenho aqui e a minha casa para viver. Por que que eu venho para cá? Aqui eu danço, aqui eu brinco, aqui eu coloco todas a ficarem um pouco mais animadas comigo. E aí colocaram uma música, eu estava com a turma de alunos que quiseram, por votação, visitar um lar de velhinhos da cidade onde nós vivemos, Volta Redonda, e colocaram a música e os alunos saíram dançando com as senhoras, as meninas saíram dançando com os senhores. Quer dizer, há uma maneira naquele momento de visitação tão prazeroso. E aquela interna fazia diferença, porque ela estava bem. Ela não se deixou abater por causa da ausência do filho único. Muito pelo contrário. Ela fica no lar e voluntariamente ela vai auxiliar outras de sua faixa etária. Porque andando com saúde, vivacidade, ela empregava a sua habilidade, o seu dom para ajudar o próximo. Uma das receitas que estamos trazendo nessa noite para nos libertarmos da depressão. Passe a ajudar. Olhe para o lado. Faça um trabalho voluntário.
Estive hoje aqui na hora do almoço, fiz questão de vir, como vim na quinta-feira, fui tão bem recebido. Parecia que eu estava em casa, porque eu sou mineiro e, como se diz no bom mineiro, vamos chegar, uai! E por que não? E cheguei e vi um movimento aqui. Que beleza, porque é a mesma situação que eu vejo na minha casa em Volta Redonda, ou outras que eu visito, com um dia destinado à assistência. Há outros que nem podem se queixar, porque é o estágio que eles vivem. Mas há uma célula nessa cidade, como todas as outras, com esse trabalho caritativo, de olhar para o próximo necessitado e supri-lo com a necessidade material. E a palestra conjugada depois com o almoço. Eles vêm, escutam, entendem dentro de suas possibilidades, assimilam, dependendo do grau de instrução, mas de uma maneira geral, espíritos são tratados. Tanto os desencarnados que os acompanham, tanto os encarnados que podem assimilar, e os encarnados assimilam. Paralela a essa história, uma outra. Há muito tempo atrás, foi anotando a nossa casa em Volta Redonda, foi apresentado pelo presidente uma palestra pública, o seguinte detalhe: uma entidade que veio junto a outras para tumultuar aquela reunião mediúnica daquela casa espírita, onde eu frequento. E ainda digo o nome, foi uma palestra pública, eu posso falar. Foi dita ao público. Associação Espírita Estudantes da Verdade, eu estou há mais de quase 30 anos filiado em Volta Redonda, e o presidente na palestra nos disse o seguinte, que a entidade, quando ouviu o nome da instituição, opa, mas essa instituição é onde eu vinha buscar comida quando eu vivia nessa região, eu não posso atrapalhar. Eu fui trazido sem saber por quê. Agora eu estou sabendo que eu estou atrapalhando o trabalho de onde eu buscava mantimento pelos meus filhos. E saiu. Não continuou. Vejamos que belo. Que trabalho bonito que faz uma casa espírita. Socorreu esse homem quando encarnado. Desencarnado, virou presa de entidades sofredoras, não vamos colocar obsessoras, sem conhecimento. Foi para aquela reunião para tumultuar. Quando é falado o nome da instituição, ele acorda. Ele desperta em pensamento, não, aqui eu não vou ficar. Eu vinha buscar mantimento aqui. E saiu sem ocasionar o tumulto, que as entidades, logicamente, trabalhadas, se retiraram, para mostrarmos o trabalho benfeitor. Quando feito, voltado para acudir, não duvidemos, o outro lado, amigo, falanges do bem, amigos espirituais a nos impulsionar nessa tarefa de ajuda. E aí trouxemos o texto do nosso livro que apresentamos na quinta-feira, para justamente reforçar os problemas. Renata, desculpa, Patrícia, estou chamando você de... Meu Deus do céu, que confusão. Renata é a cantora. Você? Então não tem Patrícia. Desculpa. Desculpa a falha técnica, que a Renata foi a moça que cantou. Então é por isso que eu fiquei com esse nome na minha mente, que ela foi apresentada ao público. Se apresentou tão bem ontem, vamos fazer só uma passagem de texto. Depressão, acabamos de mostrar, causa 1. Primeira. Por quê? A pessoa não tem consciência. E ela vai se deixando levar. Depois vem o transtorno bipolar, que eu tenho certeza que foi apresentado um dia. Não foi? Alternâncias que a pessoa tem de euforia ou apatia. Neurotransmissores, que os nossos neurônios, como células nervosas, vão levar energia, ora em quantidade maior, ora em quantidade menor para o nosso cérebro. Essas impulsões vão acarretar na pessoa exatamente isso, ou muita alegria ou muita tristeza. E ela, nesses picos, ela pode buscar o suicídio. Esquizofrenia, transtornos mentais, já falamos, mas vamos reforçar transtorno mental quando ela mentalmente não está pensando de uma maneira natural. Ela está influenciada. Esquizofrenia vem do grego esquizo, dividida, frene, mente dividida. A ótica da ciência é uma pessoa perturbada com influenciação, com comportamento dificultoso. Na ótica espírita, mediunidade. Espíritos estão acompanhando essa pessoa porque ela vê. Ela confabula, dialoga, convive, dá nomes. Ela tem uma mediunidade tão ostensiva que ela tem que ser muitas das vezes tratada, porque perante a medicina, perante o lado da ciência, tem como internar e acudir. Raras pessoas trazem uma pessoa nesse momento para o desenvolvimento mediúnico, não deve.
Então deve sim tratar e ajudá-la, mas na visão espírita é um médium em potencial, com grau de comprometimento, atraindo essas entidades que o vê, que o cercam, que o dominam e convivem com ele. E nos surtos, nos processos de total, vamos colocar assim, pressão, começam a gritar, ou aí pode ocorrer o suicídio, porque ele vai entrar numa quase loucura. Drogadição, no caso das drogas, o uso continuado, falamos e repetimos, é provado que um corpo como o nosso, constituído para condições normais, a partir do momento que injeta algo nocivo ou diferenciado do padrão normal, reagirá. E com o tempo vira um problema e a pessoa não se insere mais na sociedade. Outras causas, o bullying, o desemprego, as doenças incuráveis, tudo isso acarreta um suicídio. De uma maneira geral, vimos aqui que são as doenças mais voltadas para o lado da psiquiatria, processos que têm acompanhamento, têm como resolver, acudir, internar, como esses primeiros, tem tratamento, grupos de ajuda. Foi constituído no país há tantos anos atrás, entre a década de 60, os alcoólicos anônimos, se não me engano, os narcóticos anônimos, tem grupos que se ajudam, se abastecem, contagiam e pessoas que participam, principalmente os alcoólicos anônimos. E as causas diversas é ajuda, é o desprendimento, é querer enfrentar, é no popular aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Falar é fácil? É, mas tem condição. Muitas das vezes a perda de emprego, a pessoa se sente arrasada, não consegue fazer mais, nada. Muito pelo contrário, busque seus dons. Quais suas qualidades? Assistimos tanto pela TV pessoas que perderam empregos e começam a fazer salgados, tortas, doces, trabalhos manuais, trabalhos na internet, trabalhos autônomos e começa a suprir sua família. Claro que o reinício é um pesar, é longo, demorado o resultado, mas há condições a todos nós. Só que a pessoa fica na zona de conforto, eu quero emprego de volta, não vai voltar. Então temos que enfrentar, e justamente para isso. E outro exemplo que nós trouxemos aqui, então vamos só reforçar a história de Alberto Santos Dumont. Aí trouxemos a imagem do livro, Ícaro Redimido, pelo espírito Adamastor, e o Gilson Freire é o médium. Alberto Santos Dumont, um ser depressivo, porque não admitia ver sua invenção, as máquinas voadoras ou os aviões, serem utilizados na Primeira Guerra Mundial. Procurou o suicídio para se libertar do pesar, morando no Guarujá, num hotel em Litoral de São Paulo. Foi para um banheiro na ausência do sobrinho Jorge Santos Dumont, que tomava conta dele, porque ele não casou, não teve família, não teve filhos, vivia solteiro, sozinho. Esse sobrinho passou a ser o guardador, seu cuidador, vamos colocar assim. Vai para o banheiro na ausência do sobrinho no hotel, amarra 2 gravatas no cano do chuveiro, ele terminou a existência com o enforcamento. No plano espiritual resgatado, quando ele passa a orar a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. É recolhido do Vale dos Suicidas. É levado para o primeiro estágio, para um pronto-socorro espiritual. Começa as primeiras providências para recuperar esse espírito em processo doloroso de total penúria espiritual, com a região do perispírito repercutindo a lesão, o estrangulamento dessa região do pescoço. Foi feita uma tracostomia, como faz na Terra, fizeram lá também, que as mesmas providências continuam no plano espiritual pelos médicos, tentando recuperar essa região que para ele repercutia como estrangulamento. É tratado como? Ele reencarna por 3 meses em fase embrionária, fruto de uma relação de uma prostituta que tinha uma relação em vidas passadas, emprestou o ventre para gerá-lo por 3 meses, para começar a recuperar essa região do perispírito. Abortado, ele continua em espírito mais revigorado, mais firme, mais disposto e vem como voluntário na Segunda Guerra Mundial nas equipes socorristas ajudar o resgate de soldados combatentes que desencarnavam, apesar de ver os aviões em bombardeio. Mais resoluto, começou a enfrentar
a nova oportunidade de trabalho, porque o espírito mais desperto estava em condições de trabalho. Passamos o livro quase 700 páginas, 600 e poucas páginas. No final, estava preparando a sua reencarnação para voltar. Um homem condecorado, com vários prêmios internacionais, principalmente na França, em Paris, onde 14 bis fez seu voo. Vem para o Brasil, os aviões são construídos, começa a indústria aérea, no caso, a indústria de guerra, a indústria bélica, e ele realmente lhe pesou muito a sua invenção. E Deus, que leva tudo em conta, apesar do suicídio, foi favorecido com trabalhos e se preparando para uma próxima reencarnação. A chance de recuperar. Cerca de 80% dos suicídios são causados por um surto de forte depressão. Por isso é essencial procurar ajuda e conversar sobre seu problema. CVV 188, é o telefone território nacional. Telefone. Alguém com treinamento te ouvirá. Se você não quiser desabafar com uma pessoa conhecida, procure ajuda. Não se deixe abater. Casas espíritas com atendimento fraterno, ou acolhimento fraterno, ou amigo, ou amiga, WhatsApp, passe em minha casa, preciso conversar com você, ou e-mail, fulano de tal, passe aqui, precisamos conversar um pouco mais, desabafe. Peça ajuda. Não se feche. Há soluções. Está ali uma frase para pensarmos. A chance de se recuperar. Estamos exclamando. Então pensemos nisso. Todos os presentes. Os desencarnados, os benfeitores espirituais, a reanimá-los, a mostrá-los que essa palestra na Terra está repercutindo em suas mentes agora. Com o pesar de terem perdido a experiência para se abrumar na escala evolutiva e no progresso destinado a todos. Mas nem por isso sabem que a eternidade os espera. Sabem que terão exatamente um outro momento para retornar e mais despertos, mais esclarecidos, vencerem os obstáculos que a matéria nos impõe. Isso tudo é força e coragem. E a OMS decretou 7 de abril para justamente o mundo trabalhar esse assunto, saúde, que são os aspectos físicos, mentais e sociais. Físico, a pessoa pode fazer uma caminhada, sair, pedalar, movimentar-se. Mental, leitura, conversa edificante, algo que lhe dá uma experiência melhor, de conhecimento, uma leitura, um livro, clube do livro, participe, jornais, periódicos, mensagens. Se atenham à leitura. A mente ligada ao texto, ela vai se abastecer em coisas boas. Ainda há pouco lembramos Minutos de Sabedoria. Que obra-prima, um livreto, best-seller desde a década de 60. Torres Pastorino. Hoje, no plano espiritual, como espírito, já temos livros e mensagens através de Torres Pastorino. Que obra grandiosa ele deixou e era lido nos rádios, nos programas de rádio do passado, e as pessoas viam aquilo tudo. Como este livreto tem os versos, lançado por editoras, livros básicos. Basta abrir, a página está prontinha. E é impressionante. Quando abrimos ao acaso, vem a resposta para os nossos anseios, para aquele instante, para a problemática que estamos vivendo. Não duvidemos, porque ao abrir ao acaso que não existe, amigos espirituais direcionam a página para aquele momento. Então a mensagem agora, a coragem, que havíamos falado que Emmanuel vai nos encorajar. É uma parte da mensagem que está neste livro aqui. Inspiração. Emmanuel através de Chico Xavier. Hoje será sempre o dia de se realizar o melhor. Não existem criaturas que o trabalho não melhore. Não conseguimos modificar os outros, mas ser-nos-á sempre possível renovar a nós mesmos. Por isso falamos que vamos apresentar, mas a decisão é de cada um. Quando esse Espírito nos fala em coragem,
amanhã estaremos assistindo Ave Cristo. Quantos corajosos estiveram antes de nós no século III da era cristã e hoje nos favorecem falar de Jesus numa doutrina que é o Consolador prometido. Nós vamos assistir os primeiros cristãos amanhã. Imperdível, com o querido grupo Namastê Talentosos. E eu estava lá. Não vamos perder. Por quê? Prepararam a base para hoje falarmos com portas abertas, com tolerância neste país e no mundo, a uma doutrina que veio para acudir, libertar e socorrer almas, que é o Espírito encarnado e os Espíritos que buscam as orientações. Espiritismo, doutrina redentora de almas. Emmanuel, que esteve há 2000 anos e contra o Cristo, é o mesmo que traz as mensagens uma vez refeito, revigorado, um pouco mais evoluído a ponto de ser um mentor espiritual deste grande médium, Francisco Cândido Xavier, que é um divisor das águas no movimento espírita do Brasil. Daqui a alguns séculos nós vamos ver como foi o movimento espírita nas terras brasileiras, antes e depois de Chico Xavier. Que antes nós tivemos uma grande base, um centro de escola chamado Adolfo Bezerra de Menezes. Semeou para Chico trabalhar, Ivone Pereira, Eurípides Barçanufo e os médios da atualidade, Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira, serem os disseminadores pelo mundo dessa doutrina que recebe, que acolhe e que ajuda todos nós, corações sedentos de saber. Por isso a coragem tem que estar dentro de cada um de nós. Que saiamos aqui hoje, nós vamos começar a despedir com uma certeza: eu posso sofrer se eu quiser, que o Espiritismo me conforta, me esclarece, me guarnece com leituras para eu entender há uma razão, há um momento e há um futuro. Então vamos trazer o nosso querido Chico Xavier com a poesia de Alta de Souza, Carta Íntima, que está em Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro de Chico. Trouxemos na quinta-feira, no caso, Chico Xavier, e lá na quinta-feira nós buscamos o Antero de Quental. Então, como somos admiradores de Chico Xavier, traremos agora Alta de Souza. Então, só uma síntese: quem foi Alta de Souza? Ela não foi um ser depressivo, muito pelo contrário, sofreu muito, mas não se abateu. Não sei se o público presente ouviu falar de Alta de Souza. Viveu apenas 24 anos entre o século XIX e início do século XX. Em Macaíba, nasceu em Natal e desencarnou em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Autodidata. Viveu entre religiosas. Aos 14 anos acometida de um problema, tuberculose, que não tinha cura no passado. O noivo, contaminado pela tuberculose, ficou sem o noivo. Perdeu os pais, perdeu a avó que a criava. Passou-se a sustentação dos irmãos. Doente, tuberculose lhe acometia. E uma poetisa, a continuar escrevendo, continuou o seu trabalho e deixou a única obra de sua existência chamada Horto. E no plano espiritual, entrou junto aos grandes poetas, ela e Carmen Cineira, e tem uma outra poetisa, mas no livro diz: se não se sabe se Marta é homem ou animou um corpo feminino ou era mulher. Então nós nunca divulgamos que são 3 poetisas, porque nós temos dúvida. Então são 2 poetisas, Alta de Souza e Carmen Cineira, e aquela quantidade, aquele elenco, quantidade de poetas em Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro de Chico Xavier, com poesias mediúnicas, espíritos diversos. E o que nos retrata Alta de Souza em Carta Íntima? Por que escolhemos essa poesia? Por causa do belo recado que ela nos vai dar agora de forma íntima. É uma poesia que cada um assimilará, entenderá
e pensará: o que essa poesia tem a ver comigo? Porque ela falará agora ao íntimo de cada um desta forma: escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores, de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Consolemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelo que sofre em desesperação. Todo bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida, nos caminhos de luz e redenção. Então, em síntese, Alta de Souza nos convida a sair de nós mesmos e fazermos o bem. Ao fazermos o bem, atendendo numa sopa, num bazar, na visitação nos bairros carentes, com um olhar mais atento àquele pobre necessitado que bate pedindo ajuda, ou a pessoa que quer desabafar, emprestem ouvido, olhos, boca, corpo, ou sejam, forneça a este semelhante o que Alta de Souza nos recomenda: passemos a fazer o bem. E nós vamos fazer uma breve dinâmica agora, com esse texto. Sempre haverá um novo amanhecer, nos esforcemos para encontrar. Então, como que vai ser a dinâmica? Básica, objetiva, dentro da nossa percepção, algo simples, ao alcance de todos. Até quem está sentado isoladamente poderá participar. Então, vamos explicar. Ao colocarmos a imagem, eu vou pedir que todos os presentes olhem para o seu lado e peguem a mão de quem está do seu lado. Quem está sozinho, pegue a sua própria mão. Peguem as mãos de quem está do lado, por favor. Quem está sozinho, pegue as suas próprias mãos. Segurem essas mãos e orem com as mãos dadas, juntas, quem estiver só, para essa imagem. Alguém com a mão esticada, pedindo ajuda, mas lá no fundo, um sol. O sol da esperança, o sol do esclarecimento, o sol do conforto, a esperança que o Espiritismo nos apresenta. Sempre haverá um novo amanhecer. Nos esforcemos para encontrar. Muita paz a todos, desculpe a emoção. Muita paz.